Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para lermos um texto na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas. Segundo escreveu São Lucas. Capítulo 7. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quantos dizem amém? Graças a Deus pela porção lida nesta noite. Este texto, meus irmãos, fala de um episódio que ocorreu durante o ministério terreno do Senhor Jesus, numa cidadezinha pequena chamada Naim. Era tão pequena que era conhecida também como a aldeia de Naim. Ficava numa planície, no sopé do Monte Tabor, que foi o monte da transfiguração, onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E o texto relata o episódio que lemos, onde nós queremos destacar alguns pontos que consideramos importantes. O primeiro deles é que nós vamos encontrar aqui alguém com um problema muito sério, enfrentando uma grande dificuldade, uma grande tempestade na vida. Eu me refiro à viúva que o texto menciona. Nós poderíamos dizer que esta viúva, ela representa muito bem a humanidade e o sofrimento da humanidade imemorial, ou seja, de todas as épocas, inclusive da nossa época, porque ela estava enfrentando, além das dificuldades que já tinha, a morte do seu único filho. Ela estava passando por este momento, e a morte é o ápice do sofrimento aqui nesta vida, porque deixa dor para os entes queridos e porque causa incômodo só em pensar neste tema, a morte. Embora a morte seja uma doutrina bíblica, a Bíblia vai falar da morte pelo menos sob três aspectos: a morte física, que é a separação das partes imateriais, que é o espírito e a alma, do corpo, que é a parte material; a morte espiritual, que é a separação de Deus; e a Bíblia fala ainda da morte eterna, também chamada de segunda morte. Então é uma doutrina bíblica. As pessoas evitam este nome
Mas nós não podemos agir assim, porque é uma realidade desde que o pecado entrou na história do homem, que ele vem sofrendo, o homem vem sofrendo, vive angustiado, perturbado e sofre com todas as agruras da vida. E esta mulher representa muito bem este sofrimento imemorial da humanidade. Então nós temos aqui este ponto que gostaríamos de destacar: o sofrimento daquela mulher, que representa o sofrimento de toda a humanidade. Nós encontramos neste texto também a compaixão de Jesus. Diferente dos estoicos que criam num Deus apático, Jesus demonstra aqui compaixão pelo sofrimento daquela mulher. O texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus, que é Deus, sente compaixão pelo sofrimento humano. Quem diz amém, queridos? Diferente, não é? Como já disse, dos estoicos que criam num Deus que não sentia, ou para eles, o Deus que eles criam não sentia o sofrimento, não tinha empatia, não se colocava no lugar do outro, porque compaixão é sofrer junto de. É isso que significa compaixão, sofrer com. E o texto diz que Jesus sentiu íntima compaixão daquela mulher, do seu estado de sofrimento, da sua angústia. Ela era viúva e agora perdera o filho, o único filho que tinha. Mas há uma outra parte desse texto que é importante a gente ressaltar, que é o poder de Jesus manifestado sobre a morte. Ele não somente se compadece daqueles que sofrem, mas ele tem a solução para qualquer problema. É comum o ditado que diz que só não tem jeito para a morte. Nós, crentes, não aceitamos este provérbio, porque tem jeito para a morte, sim. Jesus, que é o autor da vida, que é o doador da vida, que é o mantenedor da vida. E é claro que o resultado dessa história aqui narrada neste texto bíblico não podia ser outro daquele que nós lemos aqui, não é? Então a gente tem uma mulher com um grande problema, não é? Não precisa nem ser profeta para dizer que a maioria de nós aqui estamos com um grande problema. Por que não dizer todos, não é? Esse problema aí que está assolando o mundo desde o ano passado não é um grande problema, não é? Os médicos, os cientistas buscando solução e até agora não acharam a solução eficaz para resolver o problema, não é? Então nós estamos com um grande problema. Porém, o mais importante é que nós temos a assistência de Jesus, que se compadece da nossa dor, que se compadece dos nossos problemas, da nossa situação, e pode resolver. Então o texto diz o seguinte: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. A gente tem dois grupos distintos aqui. A gente tem os discípulos de Jesus que seguiam ele, incluindo aquele grupo mais próximo de 12, não é? Que mais tarde estaria compondo o colégio apostólico, e os outros que também haviam assumido o compromisso de seguir a Jesus. Mas além desse grupo tinha um outro que era uma multidão, não é? Uma grande multidão que seguia o mestre, com
interesses variados, não é? Pois bem, quando ele ia chegando perto da porta da cidade, desta cidade chamada Naim, então encontrou um cortejo que vinha saindo da cidade, porque não se sepultava as pessoas que morriam dentro da cidade, não é? Havia um local fora da cidade onde as pessoas eram sepultadas quando morriam, não é? A cidade de Naim ficava mais ou menos, ficava na Galileia, ao sul da Galileia, mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus viveu 30 anos da sua vida, antes de iniciar o seu ministério terreno, não é? E distava da Judeia, de Jerusalém, mais ou menos uns 100 quilômetros, só para a gente situar geograficamente, não é? Então ficava naquela região da Galileia, e Jesus vai entrando na cidade. Quando ele chega perto da porta da cidade, ele vê que vem uma caravana trazendo o grande problema daquela viúva, que era o corpo do seu filho para sepultar, não é? Naquela época não se tinha o costume de usar urna funerária, não é? Se usava uma maca, geralmente tecida de vímeo, não é? E se enrolava o corpo da pessoa morta e colocava sobre uma cama, uma maca, e as pessoas iam levando. A mãe geralmente ia à frente. Havia pessoas que eram contratadas, profissionais do choro, as carpideiras, que também eram contratadas, e a quantidade delas dependia do poder aquisitivo do dono do defunto, né, do corpo, ou seja, dos parentes. Eu creio que não ia talvez muitas carpideiras, dado talvez a condição, né, financeira daquela viúva. Mas o certo é que ia um cortejo ali, muita gente chorando, se lamentando, e a mãe ia à frente. E era comum naquela época, quando passava um cortejo fúnebre e alguém cruzava com um cortejo fúnebre, por uma questão de respeito até, a pessoa entrava no cortejo e ia seguindo até o local do sepultamento. Era como se a pessoa estivesse com aquela atitude honrando a memória da pessoa falecida. Então, o que se esperava é que aquela grande multidão, que os discípulos de Jesus e Jesus mesmo fizesse isso, desse meia volta e seguisse a multidão que ia levando, ou o grupo, não sei quantos, que ia levando, não é, o corpo para o sepultamento. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquele cortejo fúnebre, moveu-se de íntima compaixão, e como a mãe ia à frente, foi a primeira pessoa com quem ele cruzou, não é? E a primeira atitude de Jesus foi consolar aquela mulher. Diz a Bíblia que ele disse a ela: não chores. Como não chorar se o coração daquela mulher estava partido, se ela estava angustiada, se ela estava num nível máximo de sofrimento psicológico, emocional, que até prejudica também a saúde física, quando o estresse é muito alto, todo mundo sabe disso. Então aquela mulher, ela estava numa situação realmente desalentadora, mas ela ouviu de Jesus esta palavra: não chores. Não chores. Em seguida, diz a Bíblia que Jesus chegou próximo ali ao corpo, não é? Certamente 4 homens jovens, mais fortes, estavam levando
não é? Aquela maca com o corpo. Jesus se aproximou daquele corpo, e não somente se aproximou, o texto diz que ele tocou o esquife, não é? Ele tocou o esquife, e não somente tocou o esquife, ele disse: levanta-te. E imediatamente aquele jovem retornou à vida. E diz o texto que ele assentou-se e começou a falar. Então ninguém podia ter dúvidas de que ele ressuscitara, porque ele não só assentou-se, mas começou a falar. Certamente desenfaixaram ele, não é? Na medida em que ele se moveu. A Bíblia não dá os detalhes aqui, mas ele estava envolto em faixas, era comum essa prática, não é? E esta ressurreição aqui, não é? Trazer de volta a vida, abre a série de 3 durante o ministério terreno de Jesus. Depois vem Lázaro, depois vem a filha de Jairo, né? Mas esse aqui foi o primeiro. Então esse milagre aqui chamou a atenção das pessoas, porque até então os milagres de Jesus, que Jesus tinha realizado, eram milagres, não é? Coisas maravilhosas que ele havia realizado, mas não tinha ressuscitado ainda. E aqui ele ressuscita este jovem. Ele ressuscitou, começou a falar. Então Jesus entregou ele à sua mãe. Desenfaixou ou pediu para que os discípulos ajudassem a desenfaixar, e entregou o jovem à sua mãe. Aqui está o seu filho vivo. Glória a Deus. E o texto diz, no verso 16, que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Boa parte das pessoas que em algum momento leem a Bíblia, a leem para achar bonito, interessante os textos, as histórias que estão aqui registradas. Mas quando Deus ordenou que esses textos fossem escritos, e não só ordenou, mas inspirou os escritores, Ele não queria apenas que a gente achasse bonito, achasse interessante, mas que coisa interessante, Jesus ressuscitou um jovem que estava sendo levado o seu corpo para o sepultamento. Jesus ressuscitou, que coisa maravilhosa. E a maioria das pessoas fica apenas achando bonito, achando interessante. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas não foi para isso só que Jesus mandou escrever essa história aqui, registrar essa história. Sabe para que foi? Para que a nossa fé, ela fosse corroborada e que a gente aplicasse, vivenciasse isso que está escrito aqui. Porque Jesus não mudou. O escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus que ressuscitou este jovem, filho daquela viúva, é o mesmo Jesus que está conosco aqui esta noite. É o mesmo Jesus que está aí onde você está, acompanhando o culto e cultuando também através da Rede Brasil, o mesmo. Então, vamos aplicar esta verdade bíblica, este relato bíblico à nossa vida. Porque a gente precisa, meus irmãos, aprender a viver por fé. E não apenas viver com fé. Viver com fé é uma coisa, e viver por fé é outra coisa diferente.
Viver com fé é viver acreditando que Deus faz milagres. E se eu perguntasse, por exemplo, aqui essa noite, quantos aqui creem que Deus pode ressuscitar um morto hoje? Todo mundo levantaria a mão aqui, não é? Então isso é viver com fé. E viver por fé, pastor, viver por fé é você sair daqui hoje crendo piamente de que o teu problema será resolvido. Ou seja, viver por fé é viver colocando a fé em prática, utilizando, e não precisa ser uma fé gigante, não precisa. Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar montanhas. A gente precisa, além de ler a palavra, além de pregar a palavra, viver a palavra. Viver a palavra. Porque este fato aqui narrado, ele pode acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida hoje, aqui, agora. Porque ali Jesus ia chegando na cidade de Naim, e o problema ia saindo, a mulher com o problema ia saindo. Aqui Jesus nem está chegando, nem está saindo, e a gente também não. A gente está aqui desde o início do culto, e Jesus, quando chegou o primeiro crente, ele já estava aqui. E ele está à disposição da igreja, à tua disposição para operar o milagre que você necessita. Ali diz a Bíblia que Jesus ressuscitou um morto. O teu milagre, o milagre que você precisa, é neste nível? É menos um pouco? Qual é o milagre que você precisa? Jesus está aqui. E Ele pode realizar o milagre na tua vida, o milagre que você precisa. E para realizar o milagre, tudo que Jesus precisa é que você creia. Se você crer esta noite, você já vai ouvir Jesus dizendo a você: não chores, pare de chorar, pare de viver de sobressalto, pare de viver com insônia, sem dormir, pare de estresse, que está levando você à beira talvez até de uma depressão. Pode ter pessoas aqui, ou que estão nos acompanhando pela Rede Brasil, que estão aí à beira de uma depressão. E da mesma forma que Jesus disse àquela mulher: não chores, Jesus está dizendo a você: pare de se lamentar, pare de sofrer neste sentido, né? De que Ele chegou para resolver o problema. Isso não quer dizer que aquela viúva não enfrentou depois outros problemas. Mas eu tenho certeza que aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus e depois daquele milagre, ela passou a enfrentar os problemas da vida de outro modo, de outra maneira, crendo mais no milagre, crendo mais em Jesus. Tem muita gente que carrega o nome de crente, mas não faz jus a este nome. Porque crente é aquele que crê no poder de Deus, aquele que crê na ação de Deus. Não é o crente deísta. O crente deísta, ele até acredita num Deus que criou todas as coisas, mas que depois abandonou a sua criação, a sua própria sorte, e não está nem aí para o que o homem enfrenta, para o sofrimento humano. Não, o Deus que nós cremos é o Deus do teísta. É aquele Deus que criou todas as coisas, mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra e continua no controle, operando maravilhas na terra. Então você veio esta noite ao lugar do milagre. Você que está acessando a programação, o culto, através da Rede Brasil, você também está no lugar do milagre.
E este milagre que você precisa, ele pode estar ocorrendo na tua vida hoje aqui. Por que eu disse pode? Se eu poderia dizer, este milagre vai ocorrer na tua vida. Porque depende de você. Se você crê, foi o que Jesus disse a Marta e a Maria, não é? Crê somente. É a fé, é só a fé que Jesus quer. Agora, é aquela fé que não se move diante das dificuldades, não é? Essa fé aí é a fé que Tiago vai dizer que é a fé inconstante. Aquele que duvida é como as ondas do mar, diz Tiago, que são agitadas de um lado para o outro, e este não recebe nada porque é inconstante. A fé que eu estou me referindo é aquela fé imovível, não é? É aquela fé que você está no meio de um terremoto, mas você diz no seu coração, com toda a convicção, esse lugarzinho aqui onde eu estou pisando não vai desabar, porque Deus está comigo. Então, se você chegou aqui esta noite atribulado, atribulada, se você nos acompanha pela Rede Brasil e sente angústia na alma, angústia profunda, porque angústia, para quem não sabe, é a dor da alma. A dor da alma. E não adianta tomar analgésico, porque não passa. Não adianta tomar remédio para ficar sedado, porque enquanto você estiver sedado, você não vai sentir. Mas quando você voltar a si, a angústia vai estar lá alojada. Agora, eu creio num Deus, que é este Deus que eu estou pregando aqui, Jesus Cristo, que Ele vai lá no profundo da alma, naquele lugar mais escuro, no empório do teu interior, lá dentro, e arranca a angústia completamente, faz brilhar um novo dia, faz surgir um novo horizonte. Aquela mulher, para ela a vida praticamente havia encerrado, porque ela era viúva, o filho jovem, a palavra utilizada aqui mostra que ele era jovem, o termo no original. Então, todas as esperanças daquela mulher, no sentido da sua manutenção, da sua proteção, da sua provisão, estavam voltadas para aquele jovem filho. E de repente, o jovem filho morre. Então se acaba tudo. Para ela, a sua vida tinha terminado. Também com a vida do seu filho, embora ela permanecesse viva fisicamente, mas por dentro ela estava completamente destruída. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou, Jesus muda a situação. Jesus reconstrói edifícios que estão destruídos. Às vezes a pessoa por fora aparenta tanta tranquilidade, não é? Às vezes vem para um culto como este e vem bem vestido, vem bem organizado, e as pessoas olham assim e acham que a pessoa está muito bem, mas só Deus sabe o íntimo de cada um que está aqui presente esta noite. E hoje, quando eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para transmitir aqui esta noite, a palavra que veio ao meu coração como uma seta foi essa aqui. Tem tanto texto na Bíblia, mas foi esse texto que ressaltou e ficou marcando na minha memória, porque Deus queria tratar com alguém aqui esta noite, não é? Às vezes por fora está tudo bem, aparentemente está tudo bem, até com um sorriso no rosto, não é? Mas lá dentro, Deus e a pessoa sabe o que está acontecendo, como a pessoa está desmontada, destruída por dentro, não é? Mas o Espírito Santo de Deus hoje age na tua vida, assim como Jesus agiu na vida daquela mulher, mudando completamente a sua história. Ela ia saindo da cidade com um filho morto,
e agora ela entra na cidade festiva, alegre, porque Jesus mudou a sorte dela, e Ele quer mudar a tua sorte também aqui esta noite. Nós pregamos o evangelho vivo, o evangelho de poder. Não é o evangelho da retórica, das palavras bonitas, mas que não transformam, que não mudam as pessoas. Não, eu estou falando aqui a palavra de Deus. Eu li o texto, estamos comentando o texto, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás e que pode acontecer na tua vida hoje aqui. Não são mensagens bonitas que resolvem o problema, que trazem a resposta para as nossas necessidades. É a mensagem do evangelho. Um escritor disse: solta o leão. Ele comparou o evangelho de Cristo como um leão. Ele disse: solta o leão, que o leão sabe se defender, não é? Ele sabe, solta, abre a jaula e deixa ele sair. Deixa o evangelho sair. O evangelho na sua simplicidade, na sua pureza, mas na sua eficiência. Eu sei que você já leu esse texto da viúva de Naim várias vezes, mas hoje, especialmente hoje, Deus quer tratar com a tua vida a partir deste texto aqui, a partir desta palavra, a partir deste acontecimento. E enquanto eu estou falando, estou ministrando, estou pregando, o que Jesus está esperando que aconteça na tua vida para Ele gerar, fazer o milagre acontecer, é a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, enquanto eu estou ministrando aqui, você está aí ouvindo, e a fé está sendo produzida, gerada no seu coração. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração, não é? E não é a minha oração que vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Quem vai fazer é Jesus, e vai fazer se você crer. Este é o momento em que é você e Deus. Às vezes a gente fica no culto, né? Mas a gente fica dividindo a atenção do culto, que deveria ser exclusivamente para o Senhor. Quando a gente está num culto, a gente não deve dividir a atenção com nada, a não ser com o Senhor, a quem nós estamos cultuando, não é? E principalmente na hora da ministração, é você e Deus. Na hora que você está adorando, é você e Deus. É por isso que muitas vezes, quando a gente está adorando, cantando, a gente fecha os olhos, né? A gente fecha os olhos porque é a gente e Deus. Vocês já perceberam que quando a gente se desliga da terra, fecha os olhos e começa a adorar, Deus vai chegando pertinho da gente? Jesus vai chegando pertinho da gente? Quanto mais a gente se desliga da terra e se liga no céu, mais a gente vai sentindo Ele pertinho da gente. Quando a gente dobra os joelhos para orar, mesmo que a gente esteja no coletivo, assim, uma quantidade de pessoas, não é? Mas a gente se desliga dos que estão à nossa volta e a gente liga o pensamento no céu. É isso que você precisa fazer aqui esta noite. Que às vezes a pessoa está aqui, mas a cabeça, o pensamento está voando, está lá distante, lá fora, noutro lugar, noutra situação, não é? Mas que a tua mente venha agora para este contexto aqui, o contexto do culto. E você também que está acompanhando aí pela Rede Brasil, e que você possa permitir que a palavra de Deus gere a fé do milagre, a fé operante, a fé que não conhece obstáculo. Glória a Deus. A fé que transpõe qualquer barreira. É esta fé que Jesus quer encontrar na tua vida hoje para operar o milagre. Quantos creem nesta palavra, meus irmãos, e podem dizer amém? É fé sem sensacionalismo. É fé na palavra. É fé naquilo que Jesus diz. Veja o que aconteceu aqui. Um jovem morto voltou à vida.
debaixo da palavra, da ordem de Jesus. E eu creio que Jesus vai fazer voltar à vida muitos sonhos que foram sepultados depois dessa complicação aí mundial na saúde das pessoas. Tem gente que deixou de sonhar, né? E que só tem agora na mente pensamentos negativos, pensamentos de destruição, de ruína. Tudo que consegue sentir é angústia. Esta noite há o bálsamo do céu aqui para curar a tua alma.